E hoje estamos em entrevista com o Dr. Nívio Tsunashima, geriatra e clínico geral. Doutor, qual a importância do geriatra nesse processo e o que pode nos falar a respeito de prevenção? Essa pergunta é bem interessante porque o paciente geriátrico, geralmente ele apresenta inúmeras enfermidades. São inúmeras doenças com tratamentos diversos, com medicamentos diversos, e o paciente fica suscetível a essas interações medicamentosas e não é visto como um todo pelo profissional que o atende. Então, o paciente geriátrico acaba passando com um endocrinologista, com um cardiologista, passa com um nefrologista, um ortopedista, reumatologista. Então, acaba ficando com um rol enorme de médicos e que não se conversam entre si. A função do geriatra é justamente essa, de concentrar todo o tratamento, de avaliar o paciente como um todo. Ele não vai observar o paciente como um sistema, não vai olhar parcialmente ou uma parte do paciente. O paciente, o idoso, vai ser interpretado pelo geriatra como um todo. E daí ele consegue fazer o tratamento generalizado, tratar todas as alterações que o paciente tiver. E caso haja necessidade específica de algum especialista em algum momento, ele pode encaminhar o especialista e o paciente depois retorna para o geriatra, porque ele vai coordenar todo o tratamento, ele vai deixar as medicações de uma forma mais limpa, as medicações, de forma que se tenha menos efeitos colaterais, de forma que ele tenha o menor número de medicações possíveis, porque você consegue conciliar o tratamento, às vezes com um medicamento ter efeito para 3 sintomas diferentes, ao invés de usar 3 medicamentos. Então o geriatra é extremamente importante, ele não vê o paciente parcial, mas como um todo. Então, doutor, todo idoso deve passar em consulta e fazer um acompanhamento com o geriatra. E normalmente a primeira vez ou quando o idoso chega, qual o tempo que ele é avaliado? Em quanto tempo ele fica no consultório? Realmente o ideal seria todo idoso ser avaliado por um geriatra. O problema só se encontra na quantidade de geriatras e na população idosa, que é muito grande. Então a gente não possui ainda a quantidade suficiente, talvez, para todos os idosos serem atendidos. Mas o ideal, aqueles que têm condição de passar por um geriatra, é acompanhar com esse profissional. Porque é justamente esse profissional que vai coordenar o tratamento das suas inúmeras enfermidades. É justamente esse profissional que vai tratar, por exemplo, uma hipertensão, vai tratar o diabetes, vai tratar a artrose, a osteoporose, inclusive sintomas de memória, de uma forma global, tentando poupá-lo de inúmeros medicamentos, usando o mínimo de medicamentos possíveis, já sabendo das interações medicamentosas, evitando medicamentos que interajam entre si de forma deletéria, causando piora do paciente e não melhora. Então é justamente esse profissional que vai ter essa capacidade de coordenar todos os tratamentos. Isso fica mais fácil para o paciente que tem uma referência de um médico só e não 10 médicos. Isso fica muito complicado, sendo que um médico muitas vezes não conhece o medicamento que o outro está utilizando. E o geriatra, ao passar os medicamentos, sempre serão aqueles. E se houver necessidade de uma avaliação de um especialista, o geriatra encaminha o especialista em questão e depois o paciente retorna para continuar o tratamento com o geriatra. Então, o ideal realmente do idoso é acompanhamento com o geriatra. Se isso for possível, melhor. Agora, e a consulta geralmente demora, porque a consulta de um determinado especialista, ele foca num aparelho, num sistema. Então, se de repente você passa em consulta com um reumatologista, o foco principal será nas articulações, na parte muscular. Quando você vai ao geriatra, não interessa só a parte muscular e as articulações, mas a parte cardiovascular, neurológica, endocrinológica. Então você tem um médico preparado para atender o paciente como um todo. As consultas, obviamente, são mais demoradas, porque você não se restringe a um aparelho à queixa. Todas as queixas pertinentes ao paciente são investigadas pelo geriatra. Se a queixa é de memória, se a queixa é de audição, se a queixa é uma rouquidão, se a queixa é o ronco noturno, se a queixa é hipertensão, é o diabetes. Então é um médico que está preparado para tentar descobrir as doenças ocultas, tratar as doenças já diagnosticadas e tentar evitar
o aparecimento de novas doenças e as complicações das doenças que já existem. Eu tenho uma dúvida. O geriatra, ele pode fazer um acompanhamento para uma pessoa que ainda não chegou na idade mais avançada? Ou seja, uma pessoa na faixa de 40 anos que quer se preparar para a velhice. Pode contar com a ajuda de um geriatra para isso, doutor? Com certeza, porque a formação do geriatra é de clínica geral. E o geriatra está mais acostumado às doenças que acometem a terceira idade. Então, obviamente, uma pessoa de 30, 40 anos pode muito bem consultar um geriatra para já se preparando, porque de acordo com o perfil genético, de acordo com os antecedentes familiares de doenças, de acordo com o estilo de vida, o geriatra pode tentar identificar a doença antes que ela apareça, tentar evitar esse aparecimento e mesmo tratar adequadamente as já estabelecidas. Uma mulher, por exemplo, que atinge o pico de massa óssea, ou cerca de seus 30 anos, ela começa essa perda de massa óssea a partir daí. Um profissional capacitado pode evitar que ela chegue ao estado de osteoporose e consiga, por exemplo, uma fratura de fêmur, uma fratura na coluna. Então, se o geriatra acompanha uma mulher nessa idade, ele vai fazer o acompanhamento ósseo e tentar impedir o aparecimento da osteoporose antes que ela ocorra, porque depois do aparecimento da osteoporose e de uma fratura, sempre o tratamento é mais complicado e assim por diante, em todas as situações, em todas as doenças.